Olá, amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Fernanda Capucho, sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje eu vou fazer uma série nova no canal chamado Casas da Fê. São casos criminais de true crime. Espero que vocês gostem. E é isso. Vamos começar o vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, já deixa o like pra mim que me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso. Vamos começar o episódio de hoje chamado O Assassino do Tilenol. Episódio 1. Caso: O assassino do Tilenol. Esse caso aconteceu em 29 de setembro de 1982, em Chicago, pouco antes do meio-dia. Houve uma ocorrência policial. Aidan Janus, de 27 anos, não estava se sentindo bem naquele dia. Avisou a esposa que pretendia tirar o dia de folga, mas ele desmaiou. Seu histórico era de uma pessoa saudável. Avisaram a família que ele tinha tido um infarto e a família e os amigos ficaram perplexos, chocados, pois ele não apresentava nenhum tipo de histórico médico que desse alguma pista que ele pudesse ter algum problema cardíaco e não tinha casos na família de hereditariedade. No mesmo dia que o Aidan faleceu, a família então resolveu fazer uma reunião na casa dele. Seria ali um momento de despedida dele, um pequeno funeral, uma pequena reunião de pessoas que gostavam dele, né, familiares e amigos. Dentre esses convidados, ele tinha um casal de tios chamado Stanley e a Teresa. Esses tios não queriam ir nessa reunião, mas por insistência da avó, a matriarca da família, que não aceitou a recusa da ausência deles e disse que eles tinham que ficar com a família. Os dois, então, mesmo deprimidos e envolvidos nessa situação extremamente triste, resolveram ir. Ao chegarem, relataram que estavam sentindo dor de cabeça, que não estavam se sentindo bem. E já na casa, tinha um frasco de Tilenol em cima da mesa e eles tomaram 2 cápsulas, cada um uma cápsula. De repente, o tio Stanley se levantou do sofá, disse algumas palavras e desabou no chão. Saía espuma branca da boca dele e ele começou a tremer. Chamaram a ambulância e os profissionais de resgate perceberam que o chamado era para a mesma residência do falecido. Algo pouco convencional e extremamente chocante, mesmo sem entender. Os socorristas foram. Ao chegarem na residência, os paramédicos constataram que se tratava da mesma coisa que tinha acontecido mais cedo com o Aidan. De repente, no meio do resgate, a esposa de Stanley, Teresa, começou a gritar por ele desesperadamente. Soltou um gemido e desabou bem do lado dele. Os paramédicos então foram socorrer ela, posicionaram o corpo de lado, os olhos estavam fixos, a respiração acelerada e ofegante, igual do irmão mais cedo e do marido. Os 3 morreram. Um dos paramédicos então avisou a todos que alguma coisa estava matando as pessoas naquela casa e que não se tratava de um infarto, devido à forma como as pessoas morreram na mesma residência. De início começaram a investigar e procurar por alimentos contaminados ou algo na casa que pudesse ter ocasionado as mortes. Entraram no banheiro e encontraram um frasco de Tilenol extra forte novo. Abriram e contaram as cápsulas. Faltavam 6 comprimidos e 3 pessoas haviam falecido. Chegaram à conclusão que as pessoas tomaram os comprimidos e morreram. Mary Kellerman, de 12 anos, estava resfriada e não foi para a escola naquele dia. Os pais dela deixaram ela ficar em casa e deram a ela um comprimido de Tilenol. Eles ouviram ela desmaiar no banheiro. Os pais ligaram para o socorro, porém nada do que faziam resolvia. Ela morreu. Ela era uma garota saudável que só tinha tomado um comprimido de Tilenol. Os profissionais envolvidos nesses chamados começaram a se questionar o que havia de errado nos remédios. Diante de tudo o que aconteceu com as vítimas, perceberam que poderia ser envenenamento por cianeto. Diante disso, o médico pegou 2 amostras de sangue de Teresa e Stanley e enviou ao laboratório para verificar a presença de cianeto. E foi constatado positivo, ou seja, havia cianeto no sangue das vítimas. Nesse ponto, a imprensa já estava envolvida. O legista fez uma entrevista coletiva na qual orientou as pessoas a não tomarem o Tilenol extra forte,
pois poderiam estar envenenados com cianeto. Aos poucos, toda aquela situação daquela investigação se tornava pública. Mary McFarland, de 31 anos, tomou uma cápsula de Tylenol no trabalho após se sentir mal. Mary Rainer, de 27 anos, também foi uma vítima em Illinois. Ela tinha acabado de ter seu quarto filho. Sua filha contou que naquele dia o pai tinha buscado as crianças na escola. Quando chegaram em casa, uma delas lembra da mãe falando que estava se sentindo mal, com respiração acelerada, convulsionou e caiu no chão. Então ligou para a emergência e morreu. As vítimas eram pessoas aleatórias, não havia um padrão. Elas tiveram a infelicidade de tomar um Tylenol envenenado. A população começou a ficar desesperada. Quem comprou a medicação já não tinha confiança de tomar, embora o remédio fosse extremamente popular nos Estados Unidos. A imprensa começou a noticiar que as pessoas não deveriam tomar Tylenol extra forte, pois o risco de envenenamento era grande. Eles falavam: não usem Tylenol. Tylenol era o medicamento mais bem-sucedido da empresa Johnson & Johnson. Fabricado pela McNeil, isso significava um prejuízo de milhões de dólares. Mais de 25% dos lucros da empresa eram exclusivamente do Tylenol. Eles garantiam que o envenenamento não tinha ocorrido na fábrica e investiram muito em propaganda para acalmar as pessoas e falarem que era seguro tomar. Acreditavam, os executivos, que isso tinha sido orquestrado para prejudicar a marca. Houve recall de quase 9 milhões de cápsulas de Tylenol nos Estados Unidos. Os investigadores perceberam que as cápsulas apreendidas na investigação das mortes tinham pequenas manchas marrom em forma de anel. A cápsula vermelha e branca tinham manchas na parte branca, manchas amarronzadas, que indicavam ali a presença de cianeto. Segundo os investigadores, eles acreditavam que alguém que teria aberto as cápsulas do Tylenol, tirado seu conteúdo e no lugar colocado o cianeto e depois montado novamente. O caso estava crescendo bastante e o presidente da época, Ronald Reagan, queria o FBI chefiando a investigação e designou agentes para que essas investigações acontecessem. Se tratava de um grave assassinato em massa. Montaram uma força-tarefa. A questão era: onde o Tylenol foi envenenado? Na fábrica? Nas lojas? Ninguém sabia de nada. No início, as cápsulas contaminadas eram de um único lote, mas descobriram mais contaminação em 2 lotes diferentes, de diferentes fábricas de regiões dos Estados Unidos, na Filadélfia e no Texas. Assim, foi ficando improvável que a contaminação tivesse ocorrido nas fábricas, descartando a culpa da Johnson & Johnson. Acreditavam que a contaminação foi em lojas diferentes de Chicago. Não havia cena do crime. A maioria das vítimas tinham morrido em casa e não havia ligações entre elas, nenhuma testemunha, nenhuma motivação. Por que o assassino mataria tantas pessoas aleatoriamente? Era esse questionamento de todos os investigadores da época. Em 1º de outubro de 1982, uma 7ª pessoa morreu. Era Paula Prince, após ingerir cápsulas de Tylenol extra forte adulterado com cianeto. Ela foi encontrada morta, tinha 35 anos, era comissária de bordo. Sua amiga ligou na noite anterior e ela não atendeu o telefone. 2 dias depois, repararam que ela tinha faltado ao trabalho. Essa amiga e a irmã foram ao seu apartamento verificar. Ao entrarem, já avistaram o corpo dela no chão. Ficaram desesperados, achando que o assassino ainda poderia estar por perto. Ligaram para a emergência e disseram que, conforme o corpo estava, parecia outro assassinato de Tylenol. Falaram para as duas que, se elas tivessem tentado reanimar, poderiam ter morrido, pois havia muito cianeto na boca da vítima. Verificaram que o Tylenol adulterado tinha sido comprado em uma drogaria e uma câmera captou imagem dela na fila. Na imagem, foi possível ver o homem olhando para a vítima fixamente, e isso despertou a curiosidade. Que homem era aquele? Porque ele olhava exatamente para a vítima naquele exato momento que a câmera de segurança pegou um flash da vítima. Os fabricantes do Tylenol receberam uma carta ameaçadora, afirmando que queriam dinheiro para parar de matar as pessoas. O dinheiro deveria ser depositado em uma conta no Continental Illinois Bank. Na carta de extorsão, pediam $1 milhão, senão continuariam a matar. Diz que gastou menos de $50 e demorou menos de 10 minutos na adulteração por frasco. Dizia isso na carta. As autoridades acreditaram que quem escreveu era culpado.
Na carta mencionava cianeto e rapidez nas mortes. Conseguiram rastrear e descobriram que a conta era de Frederick Miller McCurry, que era um homem muito rico. Ao investigarem, descobriram que esse homem tinha um desafeto e tinha discutido há pouco tempo com Robert Richardson. Robert Richardson era um homem de 36 anos, marido de uma ex-funcionária, Nancy Richardson. Ele acreditava que deviam dinheiro para a esposa dele. Pagaram o último salário dela e o cheque foi devolvido. A carta de extorsão foi escrita à mão e reconheceram como sendo dele na investigação. Ele então começou a ser procurado. Robert Richardson parecia muito com o homem da imagem da câmera que olhava fixamente para Paula Prince na imagem da câmera de segurança. David Burton era um sargento que reconheceu o suspeito como James Lewis. Começaram a procurá-lo e o classificaram como suspeito principal, ou seja, a investigação era de grandes proporções a nível nacional. Uma força-tarefa tinha sido designada para aquele caso e vários investigadores estavam trabalhando paralelamente, cada um com suas teorias para descobrir ali o possível culpado. Diante da divulgação da imagem da câmera de segurança que mostrava um homem olhando fixamente para Paula Prince, que era a sétima vítima, eles puderam pegar as características físicas daquele homem e aí compararam com esse James Lewis, que foi reconhecido, né, pelo David Burton. Então a polícia começou a procurar ele como suspeito principal. A essa altura, a fabricante do remédio tinha reforçado suas embalagens com 3 tipos de vedações para evitar qualquer tipo de violação, além de investir em propaganda massiva para relançar o produto, reforçando a segurança de consumir o medicamento. Isso significava tentar abrir o medicamento e muitas vezes não conseguir sem algum instrumento. Ou seja, toda aquela medida de segurança era importante porque pessoas estavam morrendo, mas ao mesmo tempo era um fator negativo para quem comprava o remédio porque não conseguia abrir sem um instrumento específico, né, para cortar. Né? James Lewis. Vamos falar agora o perfil do principal suspeito. Ele foi uma criança abandonada pela mãe, mas foi adotado e criado em uma fazenda. Era um garoto com problemas emocionais. Fez universidade no Missouri. Após o casamento, teve uma filha, Toni, que tinha síndrome de Down. Nasceu com um problema de coração e fez uma cirurgia recém-nascida, mas os pontos acabaram abrindo quando ela fez 5 anos. Ele tinha um pequeno negócio como contador. A versão dele é que suspeita de uma outra pessoa, Raymond West, que era um motorista de caminhão aposentado. Era excêntrico, misterioso. Mesmo assim, virou grande amigo de James Lewis. Após a morte da garotinha Toni, a morte da filha do James Lewis foi um episódio chocante para todos da comunidade, todos que conheciam James Lewis. E após a morte da garotinha, ele começou a visitar os amigos de uma forma muito intensa e isso começou a incomodar. Principalmente esse amigo que era o Raymond. Afirmou isso para alguns amigos próximos, que a presença do James Lewis constante em sua casa o incomodava. E então, ele desapareceu em julho de 1978. A polícia começou a investigar o desaparecimento de Raymond West. Após chegarem à casa de Raymond, viram um bilhete com papel da empresa de Lewis dizendo que Raymond tinha viajado e se alguém tivesse dúvidas para falar com James Lewis. Segundo James, o Ray o avisou que viajaria para Ozarks. Durante a investigação, a polícia entrou no apartamento e viu uma poça de sangue, respingos de sangue em vários locais. Perceberam que uma mancha de sangue descia do teto. Verificaram o sótão e encontraram um corpo desmembrado de um homem branco idoso. Parecia que tinham acontecido há algumas semanas. Já estava em um certo grau de decomposição. Acharam a cabeça em uma fronha e as pernas cortadas, o tórax em um saco plástico. Ao investigarem o banheiro, acharam sabonetes na pia com sangue e 2 fios de cabelo. Os fios de cabelo foram enviados para a perícia. Mais tarde veio o resultado, em que um dos fios pertencia a James Lewis. Após o corpo ser encontrado, a empresa de James Lewis descontou um cheque de $5.000. O cheque foi constatado ser falsificado. Segundo James Lewis, isso seria um empréstimo, que ele devolveria o dinheiro em um mês e o dinheiro foi usado para comprar móveis de escritório. A teoria seria que James precisava de um empréstimo e o Raymond West possivelmente não concordou com isso.
Isso seria uma motivação para a morte de Raymond. Segundo James Lois, ele não matou Raymond. James foi preso com base nessas provas. O fio de cabelo no banheiro e a proximidade entre eles e o possível desacordo entre eles sobre o dinheiro e o empréstimo. Porém, seus advogados conseguiram soltá-lo e invalidaram as provas, porque o aviso de Miranda não foi dado. Assim, as provas e tudo que encontraram na investigação teriam que ser desconsiderados. O que é o aviso de Miranda? O aviso de Miranda, também conhecido como Miranda Rights ou Direito de Miranda, é um conjunto de garantias que devem ser lidas a um indivíduo detido nos Estados Unidos antes de ser interrogado pelas autoridades. Essas garantias incluem o direito de permanecer em silêncio e o direito a um advogado, e são uma aplicação do princípio constitucional do direito à não autoincriminação. Então, é aquelas frases que os policiais falam ao prender alguém. Você tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá e será usado contra você no tribunal. Quem nunca ouviu, né? Em 1981, encontraram 5 vítimas de roubo de identidade e cartão de crédito. Todas as vítimas tinham feito declaração de imposto de renda com James Lois. Dessa forma, a polícia conseguiu mandados para entrar na casa de James Lois. Lá encontraram um caderno detalhando o esquema de fraude e uma identidade falsa. Encontraram rascunhos de cartas de extorsão semelhantes àquela enviada a Johnson Johnson e também encontraram um livro sobre envenenamento. Decidiram prender James Lois por fraude de correspondência. Quando foram prender, Lois tinha fugido. Com tantas suspeitas, ele virou o principal suspeito do caso do Tylenol. Ele conta que escreveu a carta para Johnson Johnson. James Lois começou a mandar cartas para o jornal Chicago Tribune. E isso fez com que a polícia rastreasse ele pelo envelope e verificasse que ele estava em Nova York. Havia um problema geográfico. Quando as cápsulas foram violadas, ele estava em Nova York, com a esposa. Se hospedaram em um hotel na cidade. Não conseguiram colocar Lois no perímetro dos crimes nos dias que aconteceram os crimes, ou nas semanas anteriores. Lois foi condenado a 10 anos pela carta de extorsão. Em 1983, com James Lois preso e os medicamentos lacrados, acreditavam que o problema tinha sido resolvido. Mais uma vítima apareceu. Diane Earshot tinha 23 anos, nasceu em Nova York. Morreu após tomar 2 cápsulas de Tylenol, extra forte adulterado com cianeto. Esse frasco pertencia aos novos lotes com vedações triplas. A mulher tinha ido para a casa do namorado e dos pais dele e tomou o Tylenol extra forte antes de dormir. No dia seguinte, já estava morta. A empresa Johnson Johnson afirmou que tinha outro assassino à solta. Foram descobertos mais 2 frascos adulterados com cianeto. Após o exame, 5 frascos foram detectados contaminados. Enquanto isso, James Lois estava preso, ou seja, ou haveria um imitador do crime que estava ali imitando o modus operandi do James Lois, ou então ele realmente não era o assassino do Tylenol. A investigação não levou a nenhum suspeito. 2 dias depois dos assassinatos de 1982, 2 policiais encontraram em Chicago, acharam no chão várias caixas de Tylenol com cápsulas abertas que foram derrubadas e havia muito pó no chão. Eles começaram a passar mal. Com o corpo inchado, descobriram que aquele pó poderia ser cianeto, porém, alguém do alto escalão bloqueou e não permitiu que a investigação prosseguisse. Nunca souberam de fato se era ou não cianeto. Acabou sendo divulgado pela imprensa que não era. Acharam outro suspeito, Roger Arnold, um químico de 48 anos. O dono de um bar denunciou que ele tinha cianeto em casa e esteve em algumas lojas. Acharam um livro de venenos na casa dele. Havia muitas provas circunstanciais, mas não conseguiam provar nada. Roger, furioso após ter pago fiança, tentou matar o dono do bar que o denunciou. Porém, no frenesi da situação, matou outra pessoa inocente, chamado John Stanisha. Acabou preso e morreu em 2008. A fábrica. Descobriram que Tylenol batizado poderia estar misturado com cápsulas extra fortes nas embalagens padrão. A fabricante negava ver cianeto nas fábricas. Não era utilizado em nenhuma etapa de fabricação, eles diziam. Mas mentiram. O cianeto era usado em testes de Tylenol para controle de qualidade.
Com a investigação, descobriram que esse cianeto ficava disponível para qualquer funcionário da fábrica. Se realizavam esses testes em algum risco de contaminação, poderia ter. A própria fábrica investigou as suas instalações, deixava a margem de dúvida enorme, uma questão de conflito de interesses. Não se sabe quantas vítimas de fato houve, quais as chances de 7 pessoas jovens e saudáveis terem sido as únicas vítimas. Não se sabe quantos idosos morreram em função dessa adulteração, quantas pessoas estavam dirigindo, tomaram e bateram um carro e morreram. São dúvidas que nunca teremos resposta. O teste de cianeto é raramente pedido em autópsias. Examinaram alguns poucos frascos e destruíram 22 milhões de frascos. A questão é que colocaram a empresa de medicamentos para investigar os frascos. Dessa forma, ficou duvidoso o resultado final. O caso permanece sem solução. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Esse caso me despertou uma extrema curiosidade. Eu fiquei extremamente curiosa nesse caso, porque é um caso não solucionado. Essa série está disponível na Netflix, inclusive com a participação do próprio James Lewis, o que é bem interessante, assim, de ver ele falando, né? Por vezes eu me perguntei se ele realmente era o culpado ou não. Em alguns momentos eu achei o sorriso no rosto dele, a expressão um pouco duvidosa, mas certeza, certeza ninguém teve para condená-lo. Ele teve responsabilidade na carta que chantageava a Johnson Johnson, isso com certeza. Ele mesmo confessou que foi ele que fez a carta. Sobre a morte de Raymond West, também é uma dúvida muito grande, porque ele falsificou um cheque do homem, então eu não duvidaria que ele tivesse realmente cometido o crime. A questão foi que houve tantos problemas nessa investigação que tornou tudo muito duvidoso. Até as provas que provavelmente não deixariam dúvidas, né, da autoria do crime foram de alguma maneira contaminadas, colocadas ali em dúvida. Enfim, me fala o que vocês acharam desse caso aqui nos comentários. Obrigada por terem assistido ao vídeo. Não se esqueçam do like, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!